Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de aprofundamento bíblico Paz e Bem. Então, hoje nós estamos começando o último bloco do nosso estudo que nós estamos fazendo, que foi organizado em 4 blocos. O ano passado foi o Antigo Testamento e esse ano o Novo Testamento. E nós conversamos desde fevereiro até junho sobre Jesus, o Jesus da história e o Cristo da fé. Agora nós vamos dar mais um passo, nós vamos estudar a caminhada das primeiras comunidades, o livro do Atos dos Apóstolos. Então, Bíblia na mão, pessoal. Abra aí a Bíblia de vocês no livro do Atos dos Apóstolos. Nós vamos conversar sobre o Atos dos Apóstolos, conversar sobre as cartas de Paulo, vamos conversar depois sobre a carta de João, carta de Filemon, o Apocalipse, e assim nós vamos até chegar ao fim do ano, o Apocalipse de João. Então nós vamos olhar neste bloco agora, três partes. As comunidades cristãs da primeira geração e as comunidades cristãs da segunda geração e da terceira geração. Aí nós vamos encerrar essa visão geral da Bíblia a partir dos grandes períodos históricos do povo de Deus. Muito bem. Então nós temos que, para começar esse bloco, fazer uma ligação sobre o bloco passado. O bloco passado nós estudamos então o Jesus da história e o Cristo da fé. E qual o conflito que a gente viu nesse Jesus da história e esse Jesus da fé? Então, o grande conflito que nós vimos é a ressurreição. Não é verdade? A ressurreição trouxe um grande conflito. Por quê? Porque os primeiros cristãos, nós já vimos no bloco passado, quando Jesus ressuscitou, eles não acreditaram. Né? Eles ficaram assim, mas procurando Jesus. Ué, roubaram Jesus do túmulo, aonde está ele? Aquela historinha que todos vocês conseguiram entender, né? Então, o grande conflito. Jesus tinha falado para eles durante todo o tempo, no Evangelho Sinótico aparece 6 vezes, ele dizendo o anúncio da sua paixão. Paixão, morte e ressurreição. E eles não conseguiram entender. Quando Jesus ressuscitou, eles não conseguiram entender. Eles achavam que roubaram Jesus alguma coisa, né? Então o grande conflito é isso aí. Bom, conflito é a ressurreição. E o conflito hoje da ressurreição? Tem conflito hoje? Tem também o conflito hoje sobre a ressurreição. Então, mas quando Jesus foi preso, né, torturado, passou a noite inteira sendo torturado, e depois foi crucificado numa cruz, aí tudo vai dizer, isso aí é história, aconteceu, porque todo mundo viu, está escrito, está correto. Mas Jesus, ele, às vezes, nós temos uma pergunta lá no Catecismo da Igreja Católica que diz assim, por que Jesus morreu na cruz? Aí todos nós já sabemos a resposta de cor e salteado. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas só que ele não morreu na cruz, né? Não, ele foi assassinado. Vocês podem ver o filme, podem ver os evangelhos aqui, foi assassinado. Ele foi condenado à morte por 2 poderes políticos. O primeiro poder é político e religioso. Foi os sacerdotes, foi a religião, o templo. Esse pessoal que ficou com medo de Jesus. Vamos acabar com ele. Tudo que eu estou falando com vocês está na Bíblia. Jesus foi condenado à morte no Evangelho segundo Marcos, logo no capítulo 3. No Evangelho segundo Mateus, ele foi condenado à morte nenê. Precisou José e a Maria levar ele para o Egito, para ele não ser assassinado. No Evangelho segundo Lucas, ele é assassinado, ele já foi tentar matar ele logo no capítulo 4. Jogar ele no precipício. Então, ele sempre foi perseguido pelos doutores da lei e pelo Império Romano.
Aí a gente diz assim, aí ele não morreu de morte matada. Ou melhor, ele não morreu de morte morrida, como diz o mineiro, né? Morte natural. Ele morreu de morte matada, ele foi assassinado. Então a pergunta não deveria assim, não deveria ser assim, né? Por que Jesus morreu na cruz? A pergunta é, para que o Jesus morreu na cruz? Daí a pergunta é causal. Qual foi a causa que mataram Jesus? Foi porque ele andou na contramão dos dois poderes políticos na época. Ele não morreu nem de acidente e nem de doença. Ele foi assassinado. Bom, mas ele morreu, acabou tudo? Não. Ele falou que ia ressuscitar e ele ressuscitou. Então a ressurreição também é história. Não é do mesmo molde como a ressurreição, ou melhor, como a condenação, como a paixão, que tem um tempo, né? Um espaço. O tempo foi lá um dia, 2 dias, horas, e tem uma data que ele foi assassinado. Não, a ressurreição é uma história de um molde diferente. Até hoje nós estamos contando a história da ressurreição. E a ressurreição, nós só sabemos delas não foi porque o sacerdote queria que nós soubéssemos, e nem o Império Romano. Eles queriam acabar com Jesus, queriam acabar com a história. Tanto aparece lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, no versículo 11, que os soldados viram Jesus ressuscitar. E a ressurreição, eles ficaram, os olhos ficaram cegos, aquela claridão, aquela luz. Mas eles viram. E foram correndo contar para o sacerdote. Olha, o túmulo está vazio. Ele saiu, ressuscitou. O que o sacerdote vai fazer? Eu estou falando da Bíblia. Capítulo 28, versículo 11 até o 15. Capítulo 28, versículo de 11 a 15. Encheu eles de dinheiro. Olha, deu um monte de dinheiro para ele. Vai, fala por aí, esparrama por aí, que os discípulos roubaram o corpo dele. E estão falando que ele ressuscitou. Quer dizer, a primeira mentira na política. A primeira fake news da política, né? Mas eles acreditaram também, né? Porque senão não ia pagar o soldado para falar isso aí. Mas tudo bem, parou a evangelização? Não. Porque Jesus falou para Maria Madalena, vai lá, porque os discípulos tinham fugido tudo na hora da morte de Jesus. Na hora da paixão, correram tudo, ficaram tudo com medo. Só leu o capítulo 14 do Evangelho segundo Marcos, né? Tanto no versículo 27, como no versículo 59. Diz assim, prenderam o pastor, as ovelhas se correram tudo. Na hora que Jesus estava sendo torturado, todos fugiram. Ponto, menos 4, né? Que diz ali no capítulo 15, versículo 3. Ficou 3 Maria. A Maria, mãe de Jesus, a Maria Madalena e a Maria, mãe de Tiago, o menor. Então ficou 4 ali. E nós só sabemos de tudo isso que eu estou falando agora por causa deles. Eles viram. Eles viram tudo que aconteceu com Jesus. Agora, os apóstolos não viram. Então não tinha como contar a história. Esse pessoal viu. E acreditaram. Realmente ele ressuscitou. E o Paulo vai falar também lá no capítulo 15 da carta de São Paulo aos Coríntios, versículo 6, ele fala, Jesus, depois de ressuscitado, ele apareceu para um monte de gente. Apareceu para os apóstolos, apareceu para Maria Madalena, apareceu para Tomé. E segundo o Evangelho, segundo Lucas, ele ficou 40 dias com os apóstolos aqui na terra. E esses 40 dias dando instrução para ele, olha, a evangelização tem que continuar. Vamos começar tudo de novo aqui na Galileia. E começou. Então aqui está uma chave para nós entender a caminhada das primeiras comunidades. Então, se vocês vão lá olhar o livro lá do Atos dos Apóstolos, que vai estar tudo isso aí, os 40 dias. E ele, aí no capítulo aqui 1 do Evangelho
ou melhor, no capítulo 1 do livro do Atos dos Apóstolos, do versículo 6 até o 8, vai dizer assim, ó. Aqui começa então a caminhada, né, das primeiras comunidades. Vai dizer assim, ó. Os que estavam reunidos perguntaram então a Jesus, depois da morte dele, depois da ressurreição: Senhor, é agora que vais restabelecer a realeza de Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer o tempo e nem as circunstâncias que o Pai definiu com a sua própria autoridade. Mas vocês vão receber força do Espírito Santo e descerá sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas. Serão minhas testemunhas. Serão as minhas testemunhas, né? Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até o extremo da terra. Viu que bonito? Então, perguntar quando é que o mundo ia acabar. Jesus falou, não cabe a eu ficar para vocês que nem eu sei. Somente Deus é que sabe disso. Então, aqui é uma chave de leitura muito interessante para a gente conhecer também essa questão. Bom, o livro do Atos dos Apóstolos, ele é um segmento do Evangelho segundo Lucas. Porque, de acordo com a literatura, de acordo com a pesquisa, o Lucas escreveu 2 livros. O livro do Evangelho segundo Lucas e o livro do Atos dos Apóstolos, que ele escreveu. Então, o livro do Atos dos Apóstolos, ele dá seguimento depois da morte de Jesus. Então, de forma semelhante, o Evangelho segundo Lucas é uma teologia, né? É uma teologia da vida de Jesus. Então, a palavra de Deus, ela seguia através de Jesus. É o Evangelho segundo Lucas, né? Seguia através de Jesus, né? Já o livro dos Atos dos Apóstolos, agora a igreja vai continuar essa palavra, porque Jesus já foi morto e já ressuscitou e está lá no céu. Mas agora a palavra não vai parar. A palavra vai continuar. A palavra vai continuar. Através de quem? Da igreja. É inspirada pelo Espírito Santo. Se Jesus levava a palavra no Evangelho segundo Lucas, agora no livro do Atos dos Apóstolos, a igreja vai levar essa palavra. Que igreja que é essa? As primeiras comunidades. Jesus não ensinou nenhuma religião. Esse monte de religião que tem no mundo hoje é criação de nós, seres humanos. Jesus ensinou o reino de Deus. E onde é que está o reino de Deus, seu Afonso? O reino de Deus começa aqui e agora. Como que a gente fala? E não é eu que estou falando, é a Bíblia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, o reino de Deus começa aqui conosco. Aqui conosco. Outra coisa também, que a história, né, do livro do Atos dos Apóstolos não é uma história linear. Vamos dizer assim, tem ontem, hoje, amanhã e depois da manhã. A gente chama de tempo cronológico. Não. A história do livro do Atos dos Apóstolos, né? Então, é uma história que não é cronológica, é uma história teológica. Ele quer mostrar como que Deus, como que o Espírito Santo leva essa palavra através das pessoas. E o Paulo é o grande personagem, assim vamos dizer, do livro do Atos dos Apóstolos. Ele aparece aqui no livro do Atos dos Apóstolos, eu vou passar para vocês aqui agora. Primeiro, o que significa a palavra Atos, né? A palavra Atos, ela vem do grego, que significa praxis, praxis com X. A palavra praxis significa uma ação,
pensada, refletida a partir de uma experiência. Então não é uma coisa à toa, né? Você tem uma experiência de vida, você tem uma fé em Jesus, aí você vai levar essa palavra para frente. Se você não tiver a espiritualidade, não tiver o amor, não tiver acreditar na ressurreição, a gente não leva essa palavra para frente. E ato significa prática, conhecimento. Então, quer dizer, não é uma coisa qualquer. E daí vai aparecer três personagens principais no livro do Atos dos Apóstolos. O primeiro personagem aqui é o apóstolo Paulo. Paulo aparece 125 vezes no livro do Atos dos Apóstolos. Então ele é o missionário modelo. E o livro do Atos dos Apóstolos apresenta também a comunidade modelo. Comunidade modelo e o missionário modelo. Nós devemos seguir esse exemplo aqui. Então ele aparece 125 vezes. A segunda personagem que mais aparece aqui é o Espírito Santo. A palavra de Deus agora vai ser levada por Paulo, por Pedro, por Maria Madalena, por Febe, um monte de mulher e homem inspirado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo aparece 55 vezes. E o terceiro personagem mais falado aqui é o Pedro. O Pedro aparece 53 vezes. No livro do Atos dos Apóstolos, crianças, não vai aparecer a palavra cristão, porque não tinha na época ainda, o pessoal não podia falar, as palavras de Cristo morria. Então eles usavam uma palavra, que a gente chama de hoje, palavra figurativa. É igual você dizer assim, olha, está chovendo na minha horta. Você entende isso aí, né? Ou fulano lá entrou pelo cano. São palavras simbólicas, que na realidade, essa palavra simbólica, ela é uma palavra que na realidade ela é realidade. Porque quando você fala assim, ó, puser minhoca na cabeça do Afonso. Pôr minhoca na minha cabeça, literalmente, é pegar uma minhoca lá na terra, lá no humo, e pôr na minha cabeça. Aí é literalmente falando. Mas simbolicamente falando, é alguém falou alguma coisa e eu fiquei preocupado. E eu fiquei tão preocupado que eu fiquei pensando a vida toda. Então, na realidade, a palavra é simbólica. Puser minhoca na cabeça do Afonso. Mas, na realidade, ela é verdade porque eu fiquei preocupado. Então, uso uma palavra assim. Então, mesma coisa, no livro do Atos dos Apóstolos, eles não podiam falar que eles eram cristãos. Então, falava assim, olha, o Paulo está no caminho. O Barnabé está no caminho. Maria Madalena está no caminho. Então, caminho significa vida cristã. Toda vez que vocês vê lá caminho no livro do Atos dos Apóstolos, significa assim, ó, é a vida cristã. E vai aparecer também, olha, o Paulo, seus companheiros, suas companheiras, estão na evangelização. Essa palavra evangelização, ela significa, ele vai aparecer aqui como caminhada. O Paulo e todo o pessoal estão na evangelização. Evangelização significa caminhada no livro do Atos dos Apóstolos. Outra coisa, pessoal, importante que aparece aqui no livro do Atos dos Apóstolos, né, é essa grande força que os apóstolos que ficaram com medo, os homens e as mulheres, agora volta com tudo. Volta com toda aquela força. Ó, vamos ver uma das coragens aqui do pessoal. Agora vocês vão acompanhar comigo o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Atos 2, 36. Vai dizer assim, olha. Aqui, pessoal, era no dia de Pentecoste. O dia da Jesus ressuscitou e depois ele mandou o Espírito Santo. Em cima, lá no versículo 8 não falou? Cabe a vocês agora evangelizar. O dia que o mundo vai acabar, não sei. Não interessa. Vamos evangelizar, vamos tocar o barco para frente. Quem que vai tocar esse barco? Vocês, inspirado pelo Espírito Santo. E aqui, olha a coragem de Pedro, que foi o primeiro que negou Jesus 3 vezes. Correu, duvidava. Agora Paulo está no pórtico de Salomão. E lá tem mais de 40 mil pessoas.
e ele falou assim para eles, olha lá: portanto, que toda a casa de Israel saiba, com plena certeza, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o tornou Senhor e Cristo. Olha que coragem! Esse Jesus que vocês crucificaram, quer dizer, esse Jesus que vocês mataram. Quando ele diz vocês mataram o autor da vida, vai aparecer também no capítulo 3 do livro do Atos, versículo 15. Esse Jesus que vocês mataram, ele está vivo, pois Deus o tornou ele Senhor e Cristo. Olha lá. Deus o tornou ele Senhor e Cristo. Aqui, quando ele fala esse Jesus que vocês mataram, ele está fazendo uma denúncia. Vocês mataram o autor da vida. E ao mesmo tempo ele faz um anúncio. Ele está vivo. Ele é Senhor. E ele é Cristo. E aqui começa então o grande estudo que a gente chama de cristologia, para conhecer esse Cristo. Por quê? O que significa Cristo? A palavra Cristo traduzido do grego, significa ungido. Então, ungido é Cristo, na palavra grega, né? E na palavra hebraico, significa Messias. Olha, quando ele diz Senhor, a palavra Senhor aqui significa Yahvé. Quer dizer, ele é o Deus que está vivo. Deus ninguém mata. Ele não morreu. Então, quer dizer, olha, o ungido, o Cristo, o Messias, agora ele é Deus. E quando Pedro faz essa denúncia e esse anúncio, ele faz uma denúncia e ao mesmo tempo ele anuncia o quê? A palavra de Deus. Olha só o que acontece no versículo 37, do Atos 2. Ao ouvir isso, sentiram-se apunhalados no coração e perguntaram a Pedro e aos outros discípulos: irmão, o que devemos fazer? Quer dizer, a palavra de Deus tocou as pessoas. O que nós devemos fazer? E o que o Pedro responde? Ele fala assim: irmãos, arrependam e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus para o perdão de seus pecados. E vocês receberão o Espírito Santo. E a promessa é para você, para toda a família e para todos os seus filhos. Viu que bonito, pessoal? Então, aí depois a gente vai continuar lendo no próximo vídeo, que hoje não dá mais tempo, quando vai aparecer lá também no capítulo 5 do livro do Atos dos Apóstolos. Pedro falando para mais de 600 mil pessoas, é muita coisa, não? Falando mais de 600 mil pessoas. E ele fala: vocês têm que entrar nessa caminhada. E diz que, e aí termina assim, acrescentando à comunidade aqueles que eram salvos. Aí termina assim, que reuniram cerca de 3 mil pessoas, passou pelo lado dos apóstolos. 3 mil pessoas. Pessoal, vamos ficando por aqui hoje, porque para não ficar muito comprido o vídeo, né? Na comunidade da primeira geração, segunda geração, terceira geração. Primeira geração vai até o ano 70 depois de Jesus. Segunda geração, aí vai do ano, vai aqui do segunda geração, vai do ano 65 até o ano 65, até o ano 96. E a quarta geração, de 96 a 130. Aí eu explico melhor para vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e vamos terminar. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos. E não deixe de participar do próximo encontro. Nós vamos mapear o livro do Atos dos Apóstolos.